Olá pessoal, meu nome é Stephanie Brand e hoje eu vim contar para vocês um pouquinho sobre a figura mais importante para a história da África do Sul, que dia 18 de julho agora completaria 102 anos. No geral, quase todo mundo conhece esse nome, mas você sabe quem foi Nelson Mandela e o que ele fez de relevante para ser tão conhecido? Em 2013, antes de vir para cá, eu assisti uma matéria na televisão sobre a morte de Nelson Mandela e me chamou muito a atenção tanta comoção mundial e eu nunca tinha ouvido falar no nome dele. Em 2014, eu cheguei aqui e dou de cara com esse universo paralelo que eu não sabia que existia, que eu não tinha conhecimento da história. Só então eu comecei a entender o quão importante ele foi para esse país e o quão relevante ele foi para o mundo inteiro. A melhor maneira que eu arrumei para apresentar essa história foi fazendo uma linha do tempo. Em 18 de julho de 1918, nasceu Mandela em um pequeno vilarejo aqui na África do Sul chamado Mvezo. Ele era de uma família nobre real, da etnia Xhosa, mas o nome Nelson só foi dado a ele com 7 anos por um professor da escola. Em 1938, ele ingressou na faculdade de Direito na Fort Hare University, uma instituição exclusiva para negros, porém ele foi expulso 2 anos depois por liderar protestos estudantis. Mas ele continuou fazendo o curso dele por carta. Em 1944, ele se casou pela primeira vez com a enfermeira Evelyn Mazie, o que resultou no nascimento de 2 filhas e 2 filhos. Porém, em 1958, eles já vão se separar devido às atividades políticas do Mandela. Ainda em 1944, Mandela se une com seus amigos Oliver Tambo, Walter Sisulu e Robert Sobukwe e forma uma liga jovem dentro do Partido Nacional Africano. Em 1948, o Partido Nacional assume a África do Sul e estabelece o regime do Apartheid. Esse regime era um sistema de segregação dominado pelos brancos. Eu vou fazer um resumo de algumas regras estabelecidas nesse período para vocês terem uma ideia da dimensão de tudo isso. Esse sistema obrigava a divisão dos não brancos, que eram negros, mestiços e asiáticos, dos brancos. Eram proibidos casamentos interraciais. Havia uma lei onde o não branco deveria circular com um passe pela classificação racial. As autoridades muitas vezes cometiam erros na classificação racial, principalmente dos mestiços, e isso na época separou muitas famílias. Em 1950, os negros já eram obrigados a viver em áreas estabelecidas pelo governo. Eles não podiam morar onde eles quisessem. Geralmente eram áreas remotas sem muita infraestrutura. As crianças brancas e não brancas também não podiam estudar juntas. Em 1953 já existiam lugares públicos demarcados somente para brancos, assim como praias, ônibus, praças. Houve uma estatística em 1978 onde a população eram 19 milhões de negros, 4 milhões e meio de brancos. Porém, os negros ocupavam apenas 13% do território nacional. Se você vier de Joanesburgo e tiver interesse nessa história, o Museu do Apartheid conta ela com muitos detalhes. É muito forte de ir nesse lugar, mas vale muito a pena conhecer essa história. Em 1952, junto com Oliver Tambo, Mandela abriu o primeiro escritório de advocacia negra do país. Em 1956, Mandela é preso por traição, junto com 155 pessoas que pediam um Estado não racial na África do Sul. 2 anos depois, ainda em julgamento, e no mesmo ano em que se separou da primeira esposa, Mandela se casa com a assistente social Winnie, o que resulta no nascimento das suas 2 filhas. Em março de 1960, houve um episódio que mudou o rumo de toda a história do Apartheid. Em Sharpeville, em volta de uma base policial, ocorria um protesto pacífico onde os negros reivindicavam o direito de não precisar mais andar com o passe racial. Nesse protesto, a polícia perdeu o controle e abriu fogo contra os manifestantes, deixando 69 mortos e 181 feridos. Após esse ato, o governo proibiu qualquer reunião de política negra no país, o que levou o movimento anti-apartheid a se reunir clandestinamente e planejar ataques contra o governo. No ano seguinte, Mandela se torna o chefe do exército guerrilheiro anti-apartheid e já treinava para lutar e obter armas para o seu grupo. Em 1962, Mandela foi preso após a volta de uma viagem do exterior. No momento que ele foi preso, ele já vivia 17 meses longe da família clandestinamente. A princípio, ele foi sentenciado em 5 anos de prisão, mas logo a polícia encontrou a fazenda que eles se reuniam clandestinamente
e lá eles viram todos os planos da organização contra o governo. Em 64, ele e seus companheiros foram sentenciados à prisão perpétua pelos crimes de conspiração e sabotagem. Logo eles iam para Robben Island, onde eles ficaram por 18 anos. Dentro desse cenário, já se arrastavam milhares de manifestações pela liberdade do Mandela e também começou a chamar a atenção do mundo inteiro para o que estava acontecendo aqui no país. Outro ponto muito importante dessa história foi em 1976, onde milhares de estudantes tomaram as ruas de Soweto em protesto contra o uso da linguagem africana nas escolas dos negros. O afrikaans é a língua dos descendentes holandeses que colonizaram a África do Sul. Em 82, Mandela saiu da Robben Island e foi mandado para Cape Town, e ali o governo já estudava uma maneira de abrir comunicação com ele. Em 85, o então presidente Peter Botha ofereceu a liberdade ao Mandela. Em troca, ele queria que Mandela renunciasse toda a violência e passasse isso ao povo. Mandela não aceitou e disse que o governo deveria desmantelar o apartheid. Em 86, a situação na África do Sul já se tornava insustentável, havia uma espécie de guerra civil e não era mais de uma raça contra a outra. As raças estavam brigando entre elas. Nesse período, a África do Sul já tinha várias sanções mundiais. Muitos países não queriam um vínculo com o país devido a tudo que estava acontecendo. O país já entrava em estado de emergência e agonizava por mudança. Nos anos seguintes, Mandela se reunia não publicamente com o governo em negociações a fim de achar maneiras para acabar com o caos que já tinha se estabelecido aqui no país. Em 89, um novo presidente é eleito na África do Sul, conhecido como de Klerk. Ele foi eleito dentre promessas de mudança e afirmou que eliminaria gradualmente o domínio dos brancos. Logo em seguida, alguns prisioneiros políticos já começaram a ser liberados. Em 1990, chegou o grande dia onde a maioria da nação sul-africana esperava por 27 anos. Mandela foi oficialmente libertado. Logo que ele saiu da prisão, ele fez um discurso público onde ele chamou toda a nação para a reconciliação. Mandela e o então presidente da África do Sul travam pelos próximos anos negociações para políticas igualitárias no país. Em 92, Mandela e Winnie se separam por diferenças de ideais. A Winnie já era uma ativista anti-apartheid. Enquanto Mandela esteve preso, ela continuou na luta pelos ideais deles, ela não deixou o nome dele ser esquecido, porém agora eles tinham maneiras diferentes de lutar por igualdade. Em 93, Nelson Mandela e de Klerk dividem o Prêmio Nobel da Paz pelo engajamento em prol da conciliação, coragem e integridade. Em 94, ocorreram as eleições e pela primeira vez os negros tinham direito a voto. O Partido Nacional Africano ganhou e elegeu Mandela como o primeiro presidente negro do país. No ano de 95, com um clima ainda pesado pós-segregação, Mandela viu no rugby a oportunidade de unir o país pelo esporte. O rugby na África do Sul é como o futebol é para o Brasil. Ele queria que esse esporte fosse um elo comum entre as raças e também queria mostrar para os brancos que o objetivo dele não era vingança e sim igualdade. A seleção de rugby da África do Sul até então era proibida de participar de campeonatos mundiais devido ao regime do apartheid que se instalava no país. Nesse ano, eles foram campeões mundiais de rugby em cima da Nova Zelândia, que é considerado o time mais forte desse esporte, sob a torcida de toda a nação sul-africana e o empenho que Mandela fez para que tudo isso acontecesse. Tem um filme que se chama Invictus que conta essa história, vale muito a pena ver. Em 98, Mandela aos 80 anos se casa novamente com Graça Machel, que era a viúva do presidente de Moçambique. Em 2004, ele decide se afastar um pouco da vida pública. Durante 27 anos de prisão, Mandela contraiu tuberculose e ele tinha vários problemas crônicos no pulmão, vindo a óbito em 2013. Na biografia, ele fala que nem sempre ele teve atos inteligentes e racionais e que ele nunca clamou por ser um santo. A história não foi só flores e vai muito além desse resumo que eu tô contando para vocês. Mandela é conhecido como o pai da nova nação sul-africana e, surpreendentemente, essa história só teve fim há apenas 26 anos atrás. As feridas do país ainda não estão fechadas. Espera-se que as próximas gerações tragam força por essa luta de igualdade e respeito. Eu recomendo o filme Longo Caminho para a Liberdade, que é baseado na biografia dele e vai ilustrar um pouco de tudo isso que eu contei para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouco sobre Nelson Mandela. É um assunto que me interessou muito contar, porque
Eu não conhecia a história dele e eu achei muito relevante conhecer. Se você gostou, curte esse vídeo, se inscreve no canal, que logo vai ter mais curiosidades sobre a África do Sul para você. Fiquem bem e até a próxima!